Tenho muito gosto em estar hoje convosco, ainda que por este meio, que não seria o ideal comparando com uma presença física, mas nos próximos minutos iremos tratar das iniciativas da União Europeia em matéria de segurança de redes e de sistemas. O que, como teremos a oportunidade de verificar, está estritamente ligado à questão da justiça eletrónica, que é o foco principal do Congresso. Irei começar por um pré-entendimento. É muito comum pensar a internet e as estruturas que nela assentam como um ciberespaço. Como, aliás, podem ver aí ao lado, como uma aproximação que já tem 30 anos, foi formulada por um autor de ficção científica dita cyberpunk, mas que, desde final dos anos 80, essa metáfora de um espaço fora do espaço físico, do espaço territorial, entrou no discurso político e também no plano legislativo. Poderia referir, desenvolver, mas um melhor exemplo será talvez o que correspondeu à Convenção sobre Cibercrime do Conselho da Europa. Mas a questão do ciberespaço é recorrente. Porém, creio que a mesma não é a mais adequada, sobretudo por desviar a atenção do principal. Isto porque o ciberespaço não é um espaço plano, não é um espaço de simultaneidade, mas é um espaço estruturado. E é um espaço estruturado em redes sociais, de relacionamento social. Não estou a pensar em redes sociais no sentido restrito de Netlog, Facebook, mas estou a pensar em redes de relacionamento entre seres humanos, nas administrações públicas, nas empresas, mas redes que assentam em infraestruturas de telecomunicações. Seja infraestruturas de cabo, seja infraestruturas por ondas hertzianas, com antenas terrestres ou satélite. Aliás, nós seguimos aqui de muito perto as concepções de Manuel Castells, que eu permito-me ler, que a sociedade em rede é uma sociedade cuja estrutura social é composta por redes assentes nas tecnologias da informação e da comunicação. Isto é, a tónica é colocada na rede e na sua estrutura, que as redes têm existência física, são controláveis pelos poderes. Aliás, grande parte das disputas políticas e até hoje no plano da defesa, da guerra, correspondem a essas tentativas de controle. Basta recordar dos últimos meses as enormes polémicas suscitadas pelas filtrações de Edward Snowden e da NSA dos Estados Unidos, e também da forma como outras potências europeias, não europeias, afinal, têm comportamentos semelhantes de tentativas de controle através das redes de comunicação eletrónica. Da mesma forma, e pensando agora na ação fulcral do Tribunal de Justiça Europeia, no que toca à preservação da privacidade
E pensando também e sobretudo na questão da retenção dos dados de tráfego, a que voltaremos incidentalmente nos próximos minutos. Em síntese, os aspectos essenciais na matéria já não correspondem sequer ao controle do conteúdo da informação, mas no controle do acesso a cada nó da rede aos outros nós da rede. Controle do que circula, não o controle da informação em si, até porque a informação, entretanto, passou a ser superabundante. Consequentemente, temos que a vida em sociedade, tal como a conhecemos, depende da disponibilidade permanente e sem interferências externas das redes de comunicação eletrónica. Aliás, nós já não conseguimos viver sem essas redes. E isso, em termos de direitos fundamentais, falei há pouco no acesso aos dados de tráfego e à monitorização que os Estados e outros poderes públicos e também privados procuram fazer das nossas vidas, a questões como a proteção de dados em geral, mais ainda hoje, num contexto de Big Data, onde é possível estabelecer correlações determinando perfis, é essencial para a atividade empresarial. Já não estamos apenas com a antiga EDI que ligava fábricas entre si, as máquinas entre si, mas também da dependência das tecnologias de informação e da comunicação. Mais ainda, quando as empresas começaram a terciarizar o processamento da informação e a depender da computação em nuvem. Pensemos também na democracia eletrónica. No Brasil, daqui a poucas semanas, terão lugar eleições, sendo que a votação eletrónica, ou seja, a integridade do próprio sistema político e constitucional depende da fiabilidade da rede. Os serviços públicos essenciais, e estou a pensar em termos de administração eletrónica, também passaram a funcionar em boa parte do mundo, pelo menos do mundo desenvolvido, assentes na rede. Aliás, basta recordar os fundamentos do Conselho Constitucional francês, quando não aceitou a primeira versão da lei Hadopi. Hoje também o grande crime processa-se na internet. Já não são só alguns rapazes que fazem graças. O cibercrime hoje é um crime extremamente organizado e estruturado. Aliás, no caso da União Europeia, a existência de botnets, de redes de computadores zombie, impressionou fortemente os decisores políticos. Ciberdefesa, não me refiro apenas ao papel da NSA nos Estados Unidos, mas basta recordar telegraficamente o que ocorreu com a Estónia, que foi desarticulada a partir da Federação Russa, na sequência do que entenderam ser um menos bom tratamento da minoria russófona, ou quando se deu a invasão da Geórgia também pela Rússia, os serviços essenciais e as infraestruturas críticas desse país foram desativadas. Aliás, hoje, no que toca às guerras, quer na Ucrânia, quer na Síria e Iraque,
essas guerras têm uma realidade não só no terreno, mas também no plano das redes. E referi-me ainda, e propositadamente, em último lugar, à justiça. Os sistemas de justiça, no que toca a bases de dados e interconexões, assentam nas redes. Neste preciso momento, em Portugal, e há mais de 2 semanas, a justiça não funciona. Porquê? Por razões de falhas de arquitetura na concepção do sistema sítios que não resistiram a uma migração para uma nova estrutura territorial da justiça de primeira instância, quer da justiça civil, quer da justiça criminal. Aliás, o que levanta problemas adicionais no que toca à própria segurança e consistência dos processos, que verificamos hoje não estava suficientemente salvaguardada ou salvaguardadas. Bom, o problema é real e a União Europeia, como um todo, procura enfrentá-lo desde há mais de 10 anos. Aqui ao lado têm uma enumeração dos principais documentos que enunciam, apontam orientações de caráter político. Desde a comunicação da Comissão Segurança da Rede e da Informação, proposta de uma abordagem de política europeia de 2001, até a 2012, no que toca à criação do Centro Europeu de Cibercriminalidade. Temos uma sequência que foi dando lugar a concretizações, sobretudo concretizações legislativas. Isso começou por pôr em marcha, até por ser mais simples o acordo entre os Estados-membros, pôr em marcha disciplinas setoriais. Em primeiro lugar, no que se refere à segurança dos dados pessoais, no âmbito de disciplinas gerais ou especiais, no que se refere à proteção de dados. Assim, a Diretiva de 1995, que ainda está em vigor, embora se perspective para os próximos meses a sua substituição por um regulamento geral. Ora, essa proteção da segurança, salvaguarda da segurança dos dados recolhidos e tratados, que até já vinha em termos de instrumentos internacionais da Convenção do Conselho da Europa de 1981, encontra aqui regras e regras imperativas. O mesmo se passa com a Diretiva de 2002, entretanto modificada em 2009, relativa ao tratamento de dados pessoais e à proteção da privacidade no setor das comunicações eletrónicas. Quer dizer, temos aí também regras, e desde 2009, regras muito estritas, aplicáveis aos operadores de telecomunicações quando estiver em causa o tratamento desses dados pessoais. Havia uma outra diretiva extremamente importante, uma diretiva de 2006, que obrigava os operadores de telecomunicações a conservar os metadados, ou seja, saber quem ligou para quem, tanto em termos de telefones móveis, quer de terminais de dados, quem ligou para quem, durante quanto tempo e onde estava.
tratando-se de um terminal móvel de voz ou dados. Ora, em abril de 2014, o Tribunal de Justiça da União Europeia veio entender, depois de um longo debate, que a compressão ou os direitos fundamentais de liberdade dos cidadãos era desproporcionada face aos objetivos da diretiva. Mas, de qualquer modo, é bom não esquecer, até porque a União Europeia, agora com a nova Comissão, irá ter que dar uma resposta a esta questão. Mas eu não vou centrar, até porque nos últimos meses já o fiz por mais de uma vez em diversos fora. É ainda de referir, inclusive pelas implicações que tem no que se refere à Justiça, uma decisão quadro de 2008, no que toca à proteção de dados pessoais, dados no âmbito da cooperação policial e judiciária em matéria penal. Aliás, esta decisão quadro, adotada ainda antes do Tratado de Lisboa, está também em vias de ser substituída por uma diretiva. Mas para além desta abordagem em termos de proteção de dados pessoais, encontramos uma incidência direta de instrumentos da União Europeia na segurança das redes e da informação em geral. Desde o passado século, aponto a Diretiva de 1999 relativa às assinaturas eletrónicas, enquanto instrumento destinado a garantir e permitir o controlo dos acessos a sistemas e a documentos eletrónicos. Aliás, esta diretiva foi muito recentemente substituída por um regulamento. Isto, então, recentemente, é julho deste ano. Apontar também a diretiva de 2002, relativa a um quadro regulamentar comum para a rede de serviços de comunicações eletrónicas. Estamos aqui diante da segurança e da integridade da própria rede a ser garantida por vários tipos de operadores, desde os operadores responsáveis pelas infraestruturas físicas até aos prestadores de serviços. A diretiva de 2008 sobre identificação e designação de infraestruturas críticas europeias e a avaliação da necessidade de melhorar a sua proteção. Embora esta diretiva tenha um alcance limitado, destinava-se apenas às infraestruturas de transportes e às infraestruturas ligadas à produção e distribuição de energia. Embora tenha tido e tenha ainda uma importância limitada, é uma das matrizes importantes para o que teremos hoje ou teremos daqui a poucos meses. É ainda essencial referir a Agência Europeia para a Segurança da Rede e da Informação, a ENISA. É uma agência pensada, sobretudo, para a coordenação da segurança informática, redes e sistemas da própria União Europeia, mas também, e sobretudo, desde o regulamento aprovado o ano passado, em maio de 2013, pensada para coordenar a ação dos Estados-membros de forma essencialmente voluntária, distribuindo informação e difundindo boas práticas.
finalmente, pensar em termos de sanções. É que a decisão quadro de 2005, relativa a ataques contra sistemas de informação, entretanto substituída em agosto de 2013 por uma diretiva, nós temos que aqui o bem jurídico protegido é a integridade e a disponibilidade exclusiva das redes e dos sistemas. Ou seja, temos a componente de garantia. Isto sem esquecer que a Convenção de Budapeste sobre Cibercrime de 2001, a qual aludi no início desta nossa fala, também, entre os tipos penais que disciplina, se encontram os relativos à integridade dos sistemas e das redes. Mas, desde o início de 2013, está em andamento uma nova estratégia sobre a cibersegurança. Aliás, tudo começou, para além de um enorme debate prévio, na sequência dos documentos que até enumerei, por uma conferência de imprensa em 7 de fevereiro, conferência de imprensa onde estiveram as principais, foram 3 senhoras, responsáveis por este domínio, na Comissão Europeia e no Conselho de Ministros, responsáveis pela agência digital, pelos assuntos internos e pelos negócios estrangeiros e segurança, que apontaram uma dupla via. Por um lado, uma estratégia da União Europeia para a cibersegurança, a que se junta na dimensão legislativa uma proposta de diretiva relativa às medidas a garantir um elevado nível de segurança das redes e da informação na União. Bom, para além disso, essa conferência de imprensa, ou coletiva, como dizem no Brasil, também procedeu a um resumo das iniciativas da União em matéria de combate ao cibercrime. Até porque, no mês anterior, em janeiro de 2013, tinha começado a funcionar em Haia o Centro Europeu de Cibercrime junto da Europol. Bom, indo rapidamente, nós temos que a estratégia começa por enunciar os riscos para o conjunto da União Europeia, riscos para os direitos fundamentais, para as empresas, fundamentais cidadãos, para as empresas, para as administrações públicas e para a própria defesa dos Estados europeus. Depois, isso é especialmente importante, creio eu, enuncia explicitamente aquilo a que chama princípios da cibersegurança, que eu creio que poderíamos mais ainda designar por princípios de regulação da sociedade em rede na Europa, e não só. Em primeiro lugar, os valores fundamentais da União aplicam-se tanto no mundo digital como no mundo físico. Quer dizer, sociedade em rede ou o ciberespaço não são um vazio, um local, como um novo faroeste, onde prevalece aquele que saca o revólver mais depressa. São uma continuação da sociedade tal como a conhecemos, com os valores que tem. Que é essencial proteger os direitos fundamentais. E os direitos fundamentais, pelo menos os enunciados na Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia. Sobretudo, a liberdade de expressão e a proteção dos dados pessoais e da privacidade. Deve ser garantido o acesso para todos. Ora, e aí temos
questões que não só têm a ver com a literacia ou com a expansão das redes, mas também com a garantia da segurança e da consistência da comunicação na rede. Que a União Europeia defende uma governação multilateral, democrática e eficiente. Veremos como isso será viável ou não, negociando com os Estados Unidos nos dois fora que as Nações Unidas mantêm, e uma responsabilidade partilhada entre as pessoas, as empresas, os Estados, a União Europeia e os parceiros internacionais para garantir a segurança da rede. De qualquer modo, creio eu, a grande conclusão deverá ser que a segurança não é um valor em si e por si. A segurança é um meio para efetivar os valores fundamentais do Estado de Direito na sociedade em rede. Depois disso, a estratégia enumera os objetivos concretos. E nós importa-nos, sobretudo, aqueles que são enumerados a propósito da garantia da resiliência do ciberespaço. Isto é, reforçar a capacidade de resposta concertada entre os Estados-membros, com um papel de apoio atribuído à ENISA, o estabelecer requisitos mínimos comuns para a segurança das redes e da informação, a necessidade de articular os CERT, ou seja, as equipas de resposta a incidentes informáticos, com o CERT-EU, e também pelo peso efetivo que tem envolver o setor privado na prevenção e na resposta. Aliás, isto será um ponto fulcral. Isto porque existe uma cultura de não divulgação. Os administradores de sistemas não gostam, não querem que se saiba sequer que houve falhas. Aliás, a obrigação jurídica de reportar ataques e, sobretudo, reportar ataques bem-sucedidos está a ser especialmente mal aceite. E aí, para além disso, de objetivos gerais, tratava-se também de reduzir drasticamente a cibercriminalidade, de desenvolver a política de capacidade no domínio da ciberdefesa, articulando cibersegurança com ciberdefesa, desenvolver cursos industriais e tecnológicos para a cibersegurança, que aliás são os mesmos da ciberdefesa, envolvendo também o setor privado, e estabelecer uma política internacional coerente em matéria de ciberespaço para a União Europeia. Se nos fixarmos agora nos próximos 2-3 minutos na diretiva, há a dizer que se trata de uma iniciativa modesta, ou melhor será afirmar, prudente. Quer dizer, se pretende garantir um elevado nível de segurança da desinformação, não vai ao ponto de exigir uma uniformização, ou seja, estabelece um nível mínimo a ser assegurado, garantido por cada Estado-membro da União Europeia, e depois admite que os Estados tenham os meios ou a vontade política de ir mais longe, o façam também. Aliás, é preciso dizer que a situação é extremamente diferente. Quer dizer, há alguns Estados-membros, até por razões financeiras, têm níveis
de proteção muito baixo. Aliás, a União Europeia prepara-se para apoiar também financeiramente estes Estados-membros, no pressuposto que o nível de segurança do conjunto será aquele que for do elo mais fraco. Para além disso, estava a dizer-vos, a nova diretiva, que aliás deverá ser aprovada nas próximas semanas, pretende alcançar uma coordenação não muito contingente entre os Estados-membros. Há mínimos, há deveres de informação, mas estamos perante coordenação. Não há substituição dos níveis nacionais por um nível imperativo europeu. Aliás, o papel da ENISA, da Agência Europeia para Ações das Redes e da Informação, permanece muito secundário quando a ver de muitos, nomeadamente, a meu ver, deveria ser liderante. Para além disso, é preciso também ir um pouco mais longe, nomeadamente os setores mais relevantes e sensíveis ficaram fora do âmbito de aplicação da proposta, aqueles que referi antes, em matéria de dados pessoais, de comunicações eletrónicas, de assinaturas, e mantiveram-se como subsistemas. Embora se note uma contaminação das respostas concretas. Ainda assim, a diretiva nem sequer pretende aplicar-se ao conjunto das organizações. Aliás, só a administração pública e os operadores de mercado estão abrangidos pelas agências de segurança e notificação de incidentes. Aliás, quando nós damos mais um passo e procuramos ver quem são esses operadores de mercado, temos plataformas de comércio eletrónico, portais de pagamento pela internet, redes sociais, motores de pesquisa, serviços de computação em nuvem e lojas de aplicações, de aplicativos em linha. É que se juntaram os operadores de infraestruturas críticas essenciais. A diretiva de 2008 sobre infraestruturas críticas europeias mantém-se como está. Mas agora juntaram-se as redes e os sistemas informáticos. E não só no domínio da energia e dos transportes, mas também da banca, da bolsa, das bolsas e da saúde. Bom, para terminar, dizer, com a nova diretiva, que, repito, deverá estar em vigor muito proximamente, não está em causa uma consolidação normativa, que até poderia ter sido feita caso tivesse existido vontade política da Comissão e dos Estados-membros, mas uma disciplina ainda setorial, embora abrangendo um conjunto bastante mais alargado de setores. Muito obrigado.